Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre os 22 maiores mitos que impedem a popularização do Linux no desktop. Mito número 1. O Linux é um sistema operacional muito difícil e complicado de se usar. Isso foi verdade, teve uma época que isso realmente foi verdade. Antigamente era muito difícil usar Linux, mas hoje é quase tão fácil quanto o Windows. A única diferença é que o Windows, pela questão de mercado da Microsoft, o Windows é mais familiar que o Linux e as pessoas estão mais acostumadas a usar o sistema operacional do Bill Gates do que o sistema operacional do Pinguim. Comparando as interfaces gráficas dos sistemas operacionais do Windows e do Linux, a diferença entre a aparência do Windows 7 para o Windows 8 é bem maior do que a diferença entre o Windows 7 e algumas distribuições do Linux, como Mint ou Ubuntu. A barra de tarefas e o menu iniciar no mesmo lugar, como é o caso do Linux Mint e das distribuições que usam o KDE como interface gráfica. Mito número 2. O Linux tem poucos programas e não tem os programas que eu preciso usar no dia a dia. Esse mito é muito famoso e pode ser verdade dependendo da pessoa, dependendo de quais programas você pretende usar. Se, por exemplo, você precisa usar para trabalho programas como CorelDRAW, Photoshop, precisa de algum recurso do Microsoft Office, do Premiere, 3D Studio ou até o Internet Explorer. É possível rodar algum desses programas usando soluções como o Wine ou máquinas virtuais, mas lembre-se, esses programas foram feitos para funcionar no Windows. E mesmo que de alguma forma seja possível usá-los no Linux, não vai ser tão fácil instalar como seria no Windows e talvez ocorram alguns problemas. Se você estiver disposto a fazer isso e for flexível o suficiente para conhecer e aprender a usar programas novos que tenham funções semelhantes, como é o caso do LibreOffice ou do GIMP, você não vai ter muitos problemas com isso, a não ser, é claro, que você, por exemplo, seja um fotógrafo profissional que tenha 15 anos de experiência usando Photoshop, por exemplo. Nesse caso, eu concordo que seria muito difícil você se adaptar a usar novas ferramentas que talvez não tenham os mesmos recursos do que o Photoshop. Mito número 3. Linux é só para nerds, hackers, usuários avançados e profissionais de TI. Mito número 4. É muito difícil instalar o Linux. Mito número 5. O suporte a hardware no Linux é ruim e talvez não existam drivers para o meu computador. Esse mito eu prefiro comentar um pouco sobre ele. Algum dia, há muito tempo atrás, claro, esse famoso mito sobre o Linux já foi verdade. Eu mesmo já tive vários problemas com drivers na época que eu estava começando a usar o Linux, na época que eu estava conhecendo. Naquela época era comum ter problemas como o WinModem de internet de escada e também com modems ADSL conectados pela porta USB. Isso não funcionava muito bem. Hoje em dia, a grande maioria dos hardwares disponíveis no mercado atual é reconhecido, geralmente, ele é reconhecido automaticamente em instalações padrão da maioria das distribuições, como Ubuntu, Mint, Fedora. E o driver que não é reconhecido automaticamente pode ser instalado sem maiores dificuldades. E pode ser instalado facilmente, tem várias ferramentas ajudando isso. Mito número 6. Para usar o Linux, precisamos conhecer e decorar os comandos do terminal. Não, hoje já está bem fácil usar a interface gráfica. Mito número 7. Não existe empresa por trás do Linux. Isso aí já caiu há muito tempo. 8. O custo do Linux nas empresas é maior do que para usar o Windows. Isso aí você tem que calcular, depende da situação. 9. Linux não tem suporte, se der algum problema ninguém vai me ajudar. Mito número 10. Linux não pega vírus. Mito número 11. Para instalar o Linux é preciso desinstalar o Windows ou outro sistema operacional do seu computador. Falso, você pode instalar em Dual Boot e escolher qual que você vai usar. Mito número 12.
Para usar o Linux, temos que odiar o Windows e declarar guerra contra a Microsoft e a Apple. Esse é o pior de todos. Mito número 13. O Linux é um sistema operacional para comunistas. Tá, não. Cai. Mito número 14. É necessário compilar programas a partir do código-fonte para instalar no Linux. Tá, isso já não é verdade há muitos e muitos anos, há muito tempo que não é preciso. Só precisava compilar programas a partir do código-fonte. Isso nos primeiros anos de vida do Linux, logo no início mesmo. Hoje em dia, todas as distribuições, com exceção do Gentoo, eles disponibilizam os seus programas em forma binária e a instalação não é muito diferente da instalação de programas no Windows, por exemplo. Mito número 15. Para instalar novos drivers no sistema é preciso recompilar o kernel do Linux. Esse é um outro mito bem antigo sobre o Linux e que há muito tempo que ele já deixou de ser verdade. Hoje em dia é extremamente raro alguém precisar, por algum motivo qualquer, precisar recompilar o kernel do Linux. Na verdade, para usar o Linux no dia a dia, você não precisa nem mesmo sequer saber o que é kernel. Para instalar drivers de dispositivo, você não precisa saber o que é isso. A grande maioria dos drivers são instalados automaticamente em quase todas as distribuições do Linux, nas distribuições principais. Em alguns casos, precisamos instalar os drivers, mas essa instalação não é mais difícil do que instalar um driver no Windows. A não ser, é claro, que você use uma das placas de vídeo das séries mais novas da AMD. Aí é possível, é bem provável que você tenha algum problema com isso. Mito número 16. Existem muitas versões e distribuições do Linux diferentes e é difícil escolher uma. Mito número 17. Não é possível instalar jogos no Linux. Agora com o Steam, isso já caiu por terra. Mito número 18. Linux é feito para computadores antigos e lentos. Tá, esse já caiu. Mito número 19. Ninguém usa Linux. Mito número 20. O Linux é inseguro e não é confiável. Preciso nem comentar sobre isso. Mito número 21. Linux não serve para empresas e escritórios. Tá. Mito número 22. Não tem como instalar Linux em computadores da Apple. Esse mito é um mito que muita gente ainda acredita por dificuldade que realmente tem para poder se instalar. Mas eu mesmo uso o Linux, uso o Xubuntu em um notebook da Apple, o MacBook. E até o próprio Linus Torvalds, o criador do kernel Linux, usa uma distribuição desse sistema operacional em um MacBook Air. Ele sempre divulgou isso. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os 22 maiores mitos que impossibilitam a popularização do Linux nos computadores desktop. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!